e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão. Bom dia, meus irmãos. A graça e paz a todos vocês. Domingo, dia 14 de fevereiro de 2021. Metade do mês de fevereiro, né, está caminhando. Meus irmãos, por algumas vezes eu ouvi algumas pessoas afirmando que nós somos filhos do rei e uma expressão um tanto soberba no lábio de algumas pessoas. De fato, as Escrituras dizem que nós nos tornamos filhos, filhos do Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso. Fomos adotados na família da fé. No entanto, isso não nos dá o tom de agora arrogância, mas é um tom diferente. É um tom de privilégio antes de todas as coisas. E meus irmãos, as Escrituras, elas nos tratam muito mais como um filho simplesmente colocado dentro de uma situação familiar onde nós agora vamos viver simplesmente a regalia do reino, ou nos coloca como filhos dentro do reino numa condição de súdito. A parábola que nós vamos dar uma olhada hoje
né, estudar juntos aqui, ela nos coloca de uma maneira muito segura e clara, numa posição de simplicidade, humildade e de alegria. Eu quero fazer a leitura com vocês, meus irmãos, do Evangelho de Mateus, capítulo 13, do verso 24 ao verso 30. Diz assim: Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isto. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Amém. Vamos orar, depois vamos para um momento de louvor ao nosso Deus, cantando um hino do nosso inário, do Inário Novo Cântico. Nosso Deus, o Senhor nos deu o privilégio de chamá-lo de Pai. Através do ato da fé, temos hoje o privilégio de sabermos que somos filhos. Amado Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque desta forma o Senhor tem nos recebido na tua presença. Nos ajude nesta manhã a compreender melhor a palavra do Senhor, Pai. A tê-la diante de nós como verdade para a nossa vida. Nos abençoe e cuide, Pai, dos nossos irmãos que estão enlutados, dos nossos irmãos que estão enfermos, Pai. Os nossos irmãos que estão com o seu coração entristecido. Cuide de cada um. Abençoe-os, ó Deus. É o que pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós já voltamos, meus irmãos. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor.
Meus irmãos, Jesus, aqui no capítulo de número 13 do Evangelho de Mateus, ele conta duas parábolas em sequência. A parábola do semeador, e ele vai explicar a ênfase dessa parábola, ele dá a interpretação dela, e a parábola do joio, que posteriormente, depois, ele também vem dar a explicação diante da interrogação e da indagação dos seus discípulos. Vamos falar um pouco sobre isso, falar um pouco sobre a nossa relação dentro do reino de Deus, a nossa relação como filhos de Deus, a nossa relação com o nosso Senhor, Deus e Pai, e a nossa relação com aquele que nos redimiu, a pessoa de Cristo Jesus. Súditos do reino, a parábola do joio. Aqui vamos fundamentar o nosso pensamento e a nossa reflexão agora pela manhã. Pertencer ao reino de Deus, para muitos, tem sido entendido como um direito. Temos o direito a fazer parte deste reino, temos o direito a sermos filhos de Deus, temos o direito a pertencer ao reino. Afinal de contas, fizemos uma escolha, estamos fazendo uma escolha para isso. As Escrituras nos afirmam que é algo diferente. Fazer parte do reino de Deus, ele é um privilégio. E como pessoas que estão agora ligados a Deus como Senhor e como Pai, nós do reino de Deus, nós somos servos, nós somos súditos. O pensamento de que nós somos filhos do rei, como filhos do rei, agora nós podemos viver como filhos, e a ideia é de que, como filhos do rei, nós podemos viver agora na regalia do palácio, desfrutando simplesmente do que representa a nobreza, e não termos absolutamente nenhuma relação com o restante do reino e tudo o que acontece nele, como se simplesmente precisássemos e devêssemos ficar ali desfrutando da nossa posição de filhos. Irmãos, somos súditos, e como súditos, nós temos diante de Deus valores e bênçãos que são incontáveis para nós. Com certeza, são valores que, fora da nossa relação com Deus, nós não conheceríamos. Vejam só, como súditos, nós somos pessoas amadas pelo nosso Senhor. Deus nos ama de uma forma muito especial. E veja o que é interessante: nos tornamos filhos, mas como filhos, nós somos tornados servos. Servos do Deus Todo-Poderoso, servos do Deus Altíssimo. Dentro desta relação, a relação filial, a relação agora de podermos chamar a Deus de Pai, à semelhança de Jesus Cristo. Por outro lado, a relação de súdito, de servo, daquele que tem que estar disposto a servir à vontade daquele que é o rei, mas acima de tudo agora, daquele que nos tornou pai, que se tornou pai na relação da adoção que acontece através da pessoa de Cristo Jesus. Então, adotados dentro da família da fé, nós, meus irmãos, somos pessoas amadas, nós somos pessoas que foram tornadas justas porque fomos justificados por Jesus naquela cruz, somos ovelhas cuidadas de um rebanho muito especial. Nós somos ovelhas muito bem cuidadas e de um rebanho especial porque fomos tornados o povo mais amado da terra. Deus nos ama de forma privilegial, meus irmãos, de uma forma que ninguém e nenhum outro chegou a conhecer. Nós somos parte do reino.
parte do reino de Deus, presente aqui na terra. É o que nos ensina a parábola que temos para estudo nesta manhã. Nós observamos o seguinte, como eu já disse, Jesus ele contou duas parábolas em sequência. A parábola do semeador e a parábola do joio, né, plantada, semeada no meio do trigo. Né? E nós observamos o seguinte, essas duas parábolas, elas têm alguns elementos que são comuns entre elas. Nós temos a semente, o semeador e o inimigo. Né? As três apresentam essas características, apresentam esses detalhes, além de apresentar a nós a boa semente do reino. Não é? Então, nós vemos, meus irmãos, que elas, apesar de terem esses elementos comuns, de terem esses elementos de igualdade, elas também vão apresentar a nós diferenças que também são demarcantes. Vejam só, começamos aqui. Embora as duas falem de um inimigo, em uma, esse inimigo aparece com um papel, na outra, ele aparece com um papel diferente. Enquanto na primeira, ele está a arrebatar a semente plantada no coração, na segunda, nós observamos que ele está não arrebatando a boa semente, mas lançando semente ruim. Então vejam só, na primeira ele arrebata a boa semente, e na segunda ele planta o joio no meio do trigo. Na primeira parábola, a ênfase, meus irmãos, é dada ao tipo de solo que a boa semente cai. A ênfase que aparece na primeira parábola, na parábola do semeador, é esta. A boa semente, ela é plantada e nós encontramos vários tipos de terrenos diferentes, ou vários tipos de coração. Uma semente cai à beira do caminho, as aves comem, outra semente cai no meio do terreno rochoso e não vai produzir, né? As raízes são um pouco profundas. Outras caem no meio do espinheiro e são sufocadas por ele, até que sementes caem em bom terreno e passam a produzir aquilo que delas é esperado. Então, nós observamos a diferença entre uma e outra, porque na segunda, a boa semente é plantada e nós observamos a ação do inimigo no meio da boa semente. A ênfase está no semeador, na segunda parábola, na ordem que lhe dá aos servos antes da colheita e aos colhedores no tempo da colheita. Jesus compara o reino dos céus com a situação de uma plantação. Né? É interessante nós observarmos as comparações que Jesus faz. As parábolas de Jesus, elas têm aplicação dentro das verdades do reino. E aqui diretamente a aplicação dessa parábola, ela envolve uma comparação com o reino dos céus. Enquanto o reino de Deus cresce, nós observamos a comparação de que, da mesma maneira, nós vemos uma planta se desenvolvendo, crescendo e se formando. Essa comparação, ela aparece aqui personificada na pessoa do fazendeiro. Nós observamos aqui, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no campo. É interessante que aqui ele compara com um fazendeiro. Na parábola do grão de mostarda, ele compara com uma pequena semente, e na parábola seguinte, ele compara a uma porção de fermento que vai levedar a massa. São comparações simplesmente para mostrar a realidade do reino de Deus em seus vários aspectos bem claros
e bem distintos. Há algumas particularidades que eu quero destacar aqui dentro desta parábola. Uma delas, em meio à boa semente semeada, acontece a ação do inimigo semeando uma semente ruim, semeando no meio dela o joio de maneira propositada. O que esse inimigo faz é sujo, cruel, covarde e sádico. Esta frase eu tomei do comentário do William Hendrickson sobre o Evangelho de Mateus. O que esse inimigo faz é sujo, cruel, covarde e sádico. Isto vai para nós vai ser clareado na interpretação que a seguir Jesus deu sobre a parábola. Meus irmãos, o inimigo sabota a plantação enquanto os trabalhadores estavam sossegados, dormindo e descansando. Então, nós observamos uma dessas particularidades. No meio da boa semente, o inimigo vem e planta uma semente ruim. E a ação desse inimigo é uma ação injusta, uma ação cruel, uma ação covarde, uma ação de sadismo. E ele faz isso na surdina da noite, enquanto os trabalhadores estão dormindo, apresentando-nos a parábola. Meus irmãos, é interessante nós observarmos que quando falamos sobre o inimigo, quando falamos sobre aquele que está plantando e semeando coisas ruins, nós vemos que ele não considera absolutamente nada do esforço que foi realizado para aquilo que foi construído. Ele desconsidera o custo, ele desconsidera o esforço feito para preparar a terra, ele desconsidera as esperanças que foram depositadas naquele plantio, no aguardo da colheita que então se espera com o plantio que aconteceu. Ele vai e ele semeia o joio. O joio é uma plantinha muito parecida com o trigo. Ela é bem semelhante. E a diferença que vai ser vista acontece só quando ela já se desenvolveu. E ela guarda um tipo de um fungo dentro dela que se torna tóxico, se torna venenoso quando ele é ingerido. Então, a gente observa que o inimigo faz é plantar algo muito parecido com o que é o trigo. No entanto, de um interior vazio, e não só vazio, mas com algo dentro dele que, se ingerido, pode fazer muito mal, pode trazer a intoxicação e pode levar até mesmo à morte. Parece impossível, né, que alguém faça uma coisa dessa, seja tão mal a esse ponto, seja tão cruel dessa maneira. Mas as escrituras dizem que isso acontece. Depois, uma outra consideração. Todos são surpreendidos quando a planta atinge um estágio que dá para perceber a diferença entre o joio e entre o trigo. O estágio, quando eles começam a formar ali os seus grãos, a diferença começa a aparecer. E quando então a planta está formada, dá para notar que há uma diferença entre elas. Meus irmãos, até esse ponto, o joio e o trigo são praticamente idênticos. Não dá para notar a diferença entre elas. E aqui nós observamos na parábola
a indagação daqueles homens que trabalhavam fielmente para o seu Senhor. E eles perguntam: Senhor, o senhor não plantou uma boa semente? Com certeza esses homens tinham um bom relacionamento com o seu Senhor para fazer esse tipo de pergunta. Eles chegam para o Senhor e falam: mas não foi boa semente que foram plantadas aqui? Não foram boas sementes que nós jogamos nessa terra? A dúvida deles não é com relação ao patrão em si, mas eles têm uma dúvida com relação ao tipo da semente. Será que no meio daquela semente boa não houve um misturar de sementes ruins, por isso aconteceu o que temos diante de nós aqui? Esse espanto que acontece, ele acontece por uma razão que parece-nos bem peculiar dentro do contexto da agricultura na Palestina naquela época. Ter no meio de sementes boas, sementes ruins, não era estranho. Nascer uma ou outra semente, nascer uma outra planta de semente que não era esperado, não era de todo uma surpresa, absolutamente. Mas o que parece é que a quantidade de joio que nasceu no meio do trigo foi muito grande. E foi isso que de fato causou surpresa naqueles servos do fazendeiro que era dono de toda aquela propriedade. Aparentemente, meus irmãos, os semeadores, aqueles súditos, podemos chamá-los assim, eles não conseguiram chegar à conclusão realmente do que tinha acontecido. Para eles não fazia sentido o que eles estavam vendo. Nós vamos ter isto apresentado de maneira muito mais clara quando o Senhor deles responde àquela indagação que eles fizeram, né? Vejam só, a resposta ela se apresenta de uma maneira definitiva, né? Ela é apresentada, ela é dada dessa maneira. Veja, o Senhor daqueles homens, aquele fazendeiro, ele diz: o inimigo fez isso. Não havia dúvidas. Jesus deixa claro que, em sua parábola, que aquelas sementes ruins plantadas, elas foram semeadas propositalmente pelo inimigo. O inimigo fez isso. E nós vamos observar os servos com a sua boa vontade quando ouvem essa resposta. Eles estão dispostos a chegar ali e a arrancar todo aquele joio. Eles dizem isso ao seu patrão. Ah, Senhor quer que arranquemos todo o joio? E nós vemos a resposta na sabedoria daquele fazendeiro. Ele diz: não, porque vocês não vão conseguir arrancar somente o joio, sem arrancar também o trigo. Aparentemente, parece uma resposta que não tem muito sentido. Aparentemente, já que o trigo, ele agora dá para ser diferenciado do joio, é fácil, é só chegar e entrar no meio da plantação e arrancando tudo aquilo que é joio, né? Deixando de lado o joio. Mas, irmãos, aquele senhor, ele demonstra a sua sabedoria. O trigo plantado junto e o joio também plantado, eles têm algo que dificulta a sua separação. As raízes do joio, elas se entrelaçam com as raízes do trigo, o que vai tornar praticamente impossível arrancar um sem que o outro saia junto.
Aquele senhor diz: vocês não vão conseguir arrancar só o trigo, o joio. Quando vocês arrancarem o joio, o trigo vai vir junto. Então, deixe aí que eles cresçam. Deixe que tanto o joio quanto o trigo cresçam um ao lado do outro. Os dois deveriam crescer juntos. Os dois deveriam crescer lado a lado. E à medida que eles fossem crescendo, é interessante, eles iam demonstrando a sua diferença. Eles iam ficando visualmente mais distintos uns dos outros. Meus irmãos, dentro do reino de Deus, nós observamos que o joio e o trigo, eles caminham crescendo juntos. É dentro do visível que nós temos com relação à vivência do povo. E, meus irmãos, nós olhamos tanto para um quanto para outro e vemos ambos da mesma maneira como boa planta. As Escrituras nos dizem que a planta que fora semeada por Satanás ali, meus irmãos, ela não vai aparentemente mostrar grande diferença. As Escrituras dizem também que à medida que o tempo passa, dentro do reino de Deus, vai se tornar mais evidente, dia a dia, momento após momento, a diferença entre aqueles que são do Senhor e os que não são do Senhor dentro da convivência religiosa, dentro da vida da comunidade da fé. Nós vamos um pouquinho mais à frente e aqui nós temos a interpretação da parábola, do verso 36 ao 43. Diz assim: Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é um mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos, e os que praticam a iniquidade os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do meu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dá a interpretação da parábola. Mais uma vez, ele clareia aos seus discípulos o sentido da comparação que ele está fazendo. Veja só, mais uma vez, uma coisa importante aqui. A paciência que aqueles discípulos queriam ter, precisavam ter. A impaciência ela toma mais uma vez conta dos discípulos e parece que isso tem a ver com o que eles já tinham ouvido de João Batista e com aquilo que eles já tinham ouvido anteriormente sobre a consumação do século, sobre o final dos tempos. Eles já tinham ouvido que o reino de Deus estava próximo. No entanto, a demora estava acontecendo. E parece que a urgência da vinda e a demora para acontecer não estavam vivendo no mesmo tom ali, diante da expectativa deles. Não era a mesma coisa.
Vem logo, no entanto, demora. E, meus irmãos, essa ansiedade dos discípulos, ela acontece em outros momentos da própria Escritura. E Pedro, quando ele escreve às igrejas, ele fala sobre isso. A igreja estava vivendo um momento de sofrimento, um momento de perseguição, um momento de angústia. Ele sabia que o fim de tudo isso estava na manifestação do Filho de Deus. Jesus voltando, tudo se consumaria, sofrimento acabaria, as bênçãos prometidas estariam então totalmente à disposição e fim para todo aquele sofrimento. Mas Jesus está ensinando a eles algumas lições ali. Primeiro, Jesus deixa evidente que o reino dos céus acontece com a sua chegada. No reino dos céus, ele diz aqui, é semelhante a. Ele vai mostrar que o reino dos céus, ele fala aos seus discípulos em outros momentos do próprio Evangelho de Mateus, que o reino de Deus já estava presente, o reino de Deus ele já estava inaugurado. E ele é inaugurado entre nós com a sua chegada. Sua chegada inaugura entre nós o reino. E o reino, ele já está presente entre nós. Mas eles precisam entender uma outra coisa, meus irmãos. Apesar do reino presente, a história ainda não estava definitivamente encerrada. Apesar do reino estar aqui, já presente, manifesto, o reino de Deus presente entre nós, a história não chegou ainda ao seu final, ela não chegou à sua conclusão. E esse concluir, esse ato final, ele ainda está para acontecer. E ele vai acontecer em um tempo futuro e que pode ainda ter uma certa demora e que Jesus nos mostra como Senhor absoluto, e essa parábola também nos chega até nós, é que durante todo esse tempo de espera, o que nos resta é confiar e exercitar a paciência, sermos pessoas pacientes. E com muita paciência, meus irmãos, nós aguardarmos o retorno de Jesus para que o reino seja definitivamente, então, consumado com o final de toda a história da redenção. Segundo, Jesus é aquele que semeia boa semente. Ele é o semeador. Aqui, segundo a interpretação que ele mesmo dá, ele afirma isso. O que semeia é o filho do homem. O que semeia a boa semente é o filho do homem. Ele dá a interpretação. Então, significa que Jesus ele continua até hoje semeando a boa semente, e essa semente da salvação, a boa semente da, de todo o ato e processo redentivo. Ele está fazendo isso o tempo inteiro. E esta semeadura que ele faz vai culminar na vida de cada um de nós num ato de arrependimento e fé, que vai dar continuidade a toda a nossa caminhada dentro do processo da salvação de Deus, no moldar-nos à semelhança da pessoa dele mesmo, da pessoa de Cristo Jesus. Terceiro, meus irmãos, se a boa semente é a palavra, se Jesus é o semeador, a interpretação que ele dá aqui é que a lavoura é o mundo todo que está à disposição agora dos filhos de Deus. Irmãos, se a lavoura é o mundo, e há uma comparação que Jesus faz entre o joio e trigo,
nós temos duas realidades muito claras sendo apresentadas aqui. A realidade do que é o joio e a realidade do que é o trigo. Se a lavoura é o mundo, só tem essas duas coisas. Só tem esses dois elementos ali apresentados na comparação que Jesus faz. É o joio e é o trigo. Então, se os filhos de Deus são o trigo, os filhos do maligno são o joio. A afirmação de Jesus aqui, ela não deixa dúvidas. O joio são os filhos do maligno. O joio são aqueles que foram semeados no meio da boa semente. E quem semeou essa boa semente também, Jesus não deixa dúvida, foi o diabo, Satanás, o nosso grande inimigo, o inimigo de Deus e de toda a sua verdade. Então, esses são aqueles que são plantados junto com o trigo para promover a corrupção. Meus irmãos, será que isso tudo vem de uma maneira indireta? Ou acontece de uma maneira direta também? Nós temos algumas histórias, história com H mesmo, fato. E certa feita, um pastor me contou a história de um fato acontecido. E acontecido dentro da sua denominação. Ele recebeu, dentro da sua denominação, um colega seu recebeu uma pessoa muito, aparentemente muito bem preparada para o trabalho, e uma pessoa que rapidamente se envolveu com o trabalho, foi recebida pelos meios normais da igreja como membro e começou a desenvolver um ministério dentro da igreja que surpreendeu até a muitos, um ministério muito eficiente, um ministério visível. E passado algum tempo, essa pessoa ela começou a se aproximar do pastor, até que ela conseguiu que o pastor então adulterasse com ela. A família do pastor foi destruída, a igreja ela desabou e ela disse que ela estava ali. Ela fazia parte de uma seita, de uma seita satânica, assim que se apresentou. E que ela estava ali exatamente para chegar até o pastor, destruir a família dele e destruir a obra que ele estava realizando naquele lugar. Irmãos, é um fato que pode parecer-nos assustador, mas não precisa acontecer algo com esse tom é, de clareza, onde alguém de uma seita satânica agora vai até uma igreja que está bem fundamentada, um pastor com seu trabalho bem firmado, e com a intenção de fazer com que a família dele e o seu ministério sejam completamente destruídos. Nós observamos as Escrituras falando sobre as investidas de Satanás, que ele está agindo. E que, olha, meus irmãos, a palavra de Deus diz que Satanás, ele está semeando joio no meio do trigo o tempo todo. E ele está semeando joio no meio do trigo, de forma a fazer com que eles cresçam juntos, se entrelacem, e que ele seja envenenador no meio do trigo,
de forma que a plantação ela seja aparentemente arruinada. Nós observamos Jesus conversando com Pedro antes da sua ida para Jerusalém, a ida de Jesus para lá. Jesus havia anunciado que teria que ir para Jerusalém, o que aconteceria com ele em Jerusalém, e Pedro chama a atenção dele, chega e fala: Senhor, você não pode isso, você vai ser morto. E com uma expressão de um amor muito grande, Pedro não estava fazendo aquilo que era a vontade de Deus, mas estava ali como um instrumento de Satanás para, meus irmãos, impedir que a obra final da redenção, no que diz respeito ao ministério de Jesus, deixasse de acontecer. É por isso que Jesus disse que para ele estava Pedro sendo uma pedra de tropeço e que era para arredar dele a Satanás. Em outras palavras, Jesus está dizendo: você está dando ouvidos a Satanás. Para, Pedro. Eu tenho que ir até lá. Eu tenho que sofrer tudo que vou sofrer. Eu tenho que morrer, porque senão não haverá salvação para você. Para o que vai fazer diferença, meus irmãos, entre o joio e o trigo dentro da comunidade do reino é o olhar para o trigo e para o joio e ver a diferença que vai surgindo no crescimento e no desenvolvimento dele. Essa diferença é uma diferença marcante. E não vamos imaginar que Satanás não continua agindo na vida da igreja, na vida das pessoas, porque ele continua fazendo isso. Só que ele não pode derrubar alguém a não ser que a pessoa caia. Por isso que ele é sedutor, por isso que ele é mentiroso, por isso que ele é enganador. Porque ele não pode entrar em um filho de Deus e fazer o que ele quer na vida desse filho. Mas ele pode atrair, ele pode seduzir e ele pode fazer com que aquele filho de Deus se desvirtue do caminho da verdade que ele está trilhando. Em quarto lugar, meus irmãos, a colheita é o final dos tempos. E é necessário que haja paciência para que esperemos a chegada desse dia, a chegada do dia da grande consumação, o dia em que tudo se consumará com a vinda, com a volta, com a chegada novamente daquele que é o Rei da Glória. Meus irmãos, não adianta nós tentarmos separar o joio do trigo. Isso é impossível, não dá para fazermos isso. Nós não conseguiremos absolutamente chegar a essa separação. Não dá. Jesus ele disse: eu vou separar o joio do trigo, os bodes das ovelhas. Somente Jesus fará isso. E fará isso através dos anjos que serão os responsáveis por reunir todo o joio e lançar esse joio para ser queimado, tendo o trigo sendo reunido para junto dos celeiros. E um quinto e último aspecto. O dia da colheita será um dia de alegria, será um dia em que toda a colheita estará realizada e o joio será separado do trigo.
Só que será um dia também de uma dor muito profunda, meus irmãos. Os versos 40 a 43 nos dizem isso. Os anjos ajuntarão, separarão, lançarão na fornalha acesa, onde haverá choro e ranger de dentes. Ali, quando vai haver a perfeita purificação do reino, a palavra do nosso Deus nos diz que vai haver ali também um momento de dor muito grande e muito intensa. Porque aqueles que são o joio, eles serão arrancados. Agora, Jesus fará essa separação e eles serão lançados no poço eterno de sofrimento, que é o lugar preparado para aqueles que, então, não fazem parte da realidade do reino por não terem tido o exercício da fé na pessoa de Cristo Jesus. Esses estão condenados, meus irmãos, à ira de Deus por toda a eternidade. E isso será de grande sofrimento. Por outro lado, para os filhos de Deus, alegria, e serão trazidos para um relacionamento eterno com o seu Senhor, com o Filho de Deus. Então, nós concluímos aqui com dois aspectos. Primeiro, Deus é o único que tem o direito e propriedade para julgar qualquer pessoa. Não temos esse conhecimento, não temos o privilégio, a propriedade para fazer isso. Absolutamente. Não somos juízes dos nossos irmãos. Não podemos julgar uns aos outros. Nós vamos ver grau de maturidade, grau de crescimento e relacionamento com o Senhor. Mas nunca vamos poder afirmar, esse é do Senhor e aquele não. Somente Jesus pode fazer isso. E segundo, nós somos os semeadores da boa semente aqui. Jesus, ele semeia, mas ele semeia através de nós, os instrumentos que ele tem para essa semeadura. Nós, meus irmãos, como súditos do reino, somos aqueles que semeamos a boa semente. Somos aqueles que Deus tem usado para cuidar desse campo onde a semente foi plantada. Deus usa-nos como instrumento para cuidar do crescimento da planta quando ela germina. Deus nos usa dentro do reino dele para fazer com que a plantação continue crescendo, mesmo que o joio seja também cuidado no meio do trigo. Nós somos esse instrumento da parte de Deus. Nós somos os trabalhadores do reino, meus irmãos. Nós somos aqueles que Deus colocou aqui para realizar esta obra, esse trabalho. O trabalho de semear a semente, o trabalho de cuidar das plantinhas quando começam a nascer, o trabalho de cuidar das plantas quando elas crescem, o trabalho de cuidar delas na caminhada do fruto que elas haverão de produzir. E vamos lembrar, se alguém não está em Cristo, nunca vai conseguir produzir bom fruto, fruto que é agora esperado dentro do reino de Deus. Nós somos súditos do reino, servos do Senhor. E como servos, nós temos por obrigação a atitude, meus irmãos, de sujeição, de submissão, de trabalho. E nunca, por mais vontade que tenhamos, de sermos juízes uns dos outros, achando que um é joio, o outro é trigo, segundo o nosso entender, mesmo tentando analisar como a gente diz pelas obras.
pelas obras os conhecereis. Nós, meus irmãos, não temos como fazer isso. Absolutamente. Não é, de forma alguma, propriedade concedida por Deus a nós. Como servos do reino, vamos ter simplicidade, simplicidade para trabalhar, simplicidade para cuidar da sementinha que foi plantada, que está germinando, simplicidade para cuidarmos uns dos outros dentro do dom que Deus nos concedeu. Precisamos de temperança, longanimidade, paciência. Precisamos, meus irmãos, de perseverança. Precisamos de mansidão. Precisamos ser longânimos. Nós precisamos da paz e da alegria que Deus nos concede única e exclusivamente na pessoa do seu Filho amado. Deus te abençoe, que Deus te renove na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos louvar a Deus com mais um hino e depois voltamos para encerrar o nosso estudo desta manhã. Fim do tempo dos estudos, eis-nos grande instruidor. Levantamos nossas vozes, tributamos de louvor e pedimos bênçãos de celeste amor. Concede o crescimento na ciência e no vigor, imprimindo na memória teus preceitos, ó Senhor. Este ensino é de muito real valor. Ó Senhor, em nossos lares manifesta o teu poder, e que o teu divino livro mais possamos conhecer. Desejamos sempre em tua luz viver. Amém. Nosso Deus, obrigado, Senhor, nos tornou servos e súditos do teu reino. É privilégio para nós, Senhor, porque isso envolve o amor do Senhor que lá na eternidade passada se manifestou em nossa direção e desde lá, Senhor, nós já somos, mesmo que tenhamos sabido disso na caminhada da história da nossa vida, filhos, servos do reino, partes da grande família da fé, filhos adotados através da pessoa de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Abençoe-nos no caminhar desse domingo ainda, cuide de nós. E, Pai, para a honra e glória do Senhor, que estejamos te servindo, Pai, como tão necessário é para nós. Saibamos viver com alegria esse grande privilégio. Em nome de Jesus. Amém. É assim, irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo continue com a sua vida e com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.
Deus te renove, Deus te guarde em mais este abençoado dia. Amém. Essa pergunta é uma pergunta que vários cristãos costumam ter, uma dúvida que eles têm e costumam fazer essa pergunta, porque às vezes a gente tem a impressão que Satanás está lendo os nossos pensamentos, principalmente quando as tentações parecem caber junto daquilo que a gente está pensando, né? Ou está articulando, parece que aparece uma tentação ali que é particular ou específica dos nossos pensamentos, planos, sonhos e assim por diante. Tem gente até que tem receio de que Satanás mexa nos nossos pensamentos. No entanto, é importante a gente tomar cuidado para dizer aquilo que a Bíblia nos permite dizer e não ir além disso. O que eu quero dizer por ir além? Dizer que Satanás conhece os nossos pensamentos é assemelhá-lo ao Senhor Deus. É assemelhá-lo à ideia de onisciência. E nós não podemos dizer que Satanás é onisciente, só Deus é onisciente. Um exemplo disso é que quando Davi vai ser ungido rei, quando Davi vai ser escolhido rei, Samuel é enviado a ungir um dos filhos de Jessé, e aí Deus fala para ele que ele vai se surpreender, porque o homem enxerga o exterior, mas Deus enxerga o coração. Aí quando Jesus Cristo vai confrontar os fariseus e eles, mesmo sem falar nada, Jesus diz: por que arrazoais em vosso coração? E aí ele fala o que eles estavam pensando. Jesus está mostrando que ele tem um conhecimento que é próprio de Deus. Então quando Cristo se apresenta como aquele que conhece o nosso interior, ele está mostrando que ele é próprio, ele tem características próprias de Deus. Quando o salmista fala, sonda o meu interior, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno, ele está falando com o único que pode fazer isso. Quando a gente conhece Deus dessa forma, a gente não permite pensar que Satanás tenha esse tipo de característica. Agora, é claro, Satanás conhece este mundo, conhece a humanidade, ele sabe mexer com as nossas fraquezas. Ele propõe caminhos que são atalhos espirituais, mas perigosos. Então é por isso que ele parece nos conhecer tão bem. Ele faz a tarefa de casa, mas isso não significa que ele conhece coisas que só o Senhor conhece. Na verdade, nosso coração é tão enganoso que nem mesmo nós conseguimos conhecê-lo. É por isso que a gente precisa do Senhor nosso Deus escancarando o nosso coração para que nós o entendamos. Então, Satanás não conhece coisas que são próprias de Deus. Descanse no Senhor, que conhece você de dentro para fora.